E o Palmeiras, campeão brasileiro, segue sem uma definição sobre Abel Ferreira, mas tem negociações avançadas com Caio Alexandre. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre o Corinthians, que não terá Renato Augusto para 2024. Quero te atualizar sobre o São Paulo com uma venda encaminhada para o Red Bull Bragantino. As últimas do mercado, Ramon Dias vira prioridade número 1 no Vasco da Gama. Te atualizo sobre o Santos, rebaixado para a Série B. Como é que fica o Peixe para 2024? Tem também as notícias sobre o futuro de Everton Ribeiro, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixa like também para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de uma nova parceira. É com muito orgulho que eu apresento a Bet.Boom, casa de apostas esportivas 100% segura, com suporte 24 horas por dia, super fácil fazer seu cadastro. Você consegue fazer saques rápidos assim que ganhar suas apostas. Enfim, uma infinidade de boas notícias relacionadas à Bet.Boom. Quero mostrar para vocês que dá para apostar mesmo com o fim do Campeonato Brasileiro. Nessa quinta-feira, 2 jogos da Premier League. Tem Everton e Newcastle, além de Tottenham e West Ham. Vou na vitória do Tottenham, pagando R$1,73. Estou colocando R$100 para voltarem R$173. Para você participar na Bet.Boom é super simples. Pega o link que está no comentário fixo, faça agora mesmo o seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas de até 100% do valor do seu depósito. Combinado? Vem se divertir comigo na Bet.Boom. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Queria contar para vocês que o Real Madrid usou suas redes sociais para parabenizar a Endrick pelo título do Campeonato Brasileiro. Numa tweetada, o Real Madrid lembrou que foi dele o gol no empate contra o Cruzeiro. Também se disse orgulhoso de ter o Endrick como reforço a partir da metade do ano que vem. Já o América anunciou a rescisão do contrato com o atacante Everaldo, que havia registrado no início dessa semana que estava saindo de férias, viajando para os Estados Unidos. Everaldo tinha contrato até junho de 2026. O América ficou revoltado com a decisão do jogador de se ausentar da última partida para viajar com a família e o contrato está rescindido. Bora falar agora sobre Everton Ribeiro, que participou da derrota por 1-0 para o São Paulo na despedida do Campeonato Brasileiro. O Flamengo terminou em 4º Campeonato Nacional. O Everton foi perguntado a respeito do seu futuro. O contrato vence em 31 de dezembro. E ao contrário de Bruno Henrique e Gabigol, que já se acertaram em relação a uma extensão do contrato, não há nada definido em relação ao Everton Ribeiro. O Everton disse o seguinte, abre aspas, o Flamengo vem todo ano renovando, trocando. Chegam jogadores e saem jogadores. O meu agente vai conversar agora. Deixamos finalizar o campeonato para focar só na reta final da competição. Agora a gente vai ver. Preciso pensar e saber o que é o melhor para todo mundo. O Everton Ribeiro ainda completa, abre aspas, não tem nada apalavrado ou negociado ainda, mas sempre tivemos bom relacionamento. Espero que a gente possa conversar e se resolva. Ciclos vão e vêm, é natural do futebol e espero terminar da melhor maneira possível no Flamengo. Fiquei com a impressão de que o Everton Ribeiro não está muito confiante na renovação do seu contrato. E você? Gostaria de ter o Everton no seu time do coração? São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio e Fluminense foram alguns dos clubes que demonstraram interesse na contratação do meio atacante que virou reserva desde a chegada de Tite. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que escapou do rebaixamento, foi no sufoco. Vitória por 2-1 com gol de Serginho, um herói improvável. Só para contar que agora a prioridade número 1 do Vasco é a manutenção de Ramon Dias. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, ele já tem contrato até dezembro de 24. Pois é, Ramon Dias confidenciou na entrevista coletiva pós-jogo que não dá para cravar sua permanência para o próximo ano. Não sei o porquê de o técnico argentino ter adotado esse discurso. Por que dá para dizer que o Ramon Dias é prioridade número 1? Porque graças a ele o Vasco mudou radicalmente de condição. Quando ele assume, o Vasco era o lanterna do Campeonato Nacional com 9 pontos. Desde a chegada do Ramon Dias, o Vasco teve a 6ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Foram 36 pontos conquistados, só atrás de Palmeiras e Atlético Mineiro com 45, do Grêmio com 42, do Flamengo com 39 e do Red Bull Bragantino com 38. Se existisse uma competição na era Ramon Dias, o Vasco, em vez de brigar contra o rebaixamento, teria se classificado para a pré-Libertadores do ano que vem.
Só para completar sobre o Cruz Maltino, Paulo Brax anunciou que 777 e Vasco vão se reunir entre os dias 11 e 14 para fazer todo o planejamento para a próxima temporada. A ideia do Brax é ter mais dinheiro para investir em reforços do que nesse ano. Espero, de acordo, sonhando com o torcedor do vascaíno, que Paulo Brax não fique para a próxima temporada. Trabalho muito ruim. Quero falar agora sobre o São Paulo, que avançou na venda do lateral direito. Natan já havia contado para vocês que a ideia do São Paulo era negociar o jogador, especialmente porque tem Rafinha, vai ter a volta do Igor Vinícius, o Moreira, todos esses atletas para um mesmo setor. Pois bem, Natan tem conversas avançadas para jogar no Red Bull Bragantino. O negócio deve gerar na casa de 1,5 milhão de euros. Informação que foi confidenciada por uma pessoa do São Paulo. Estamos falando de quase 8 milhões de reais. Atleta de 21 anos de idade. Iniciou a temporada emprestado ao Curitiba, voltou ao São Paulo diante de uma série de problemas com jogadores da posição. Fez 32 partidas, 1 gol e 1 assistência. A avaliação interna é de que o Natan é muito forte fisicamente, mas tem uma série de valias que precisariam ser melhoradas, evoluídas, em relação à marcação e especialmente na parte do apoio. Como o São Paulo precisa desesperadamente do dinheiro, entendeu que esse negócio com o Red Bull Bragantino é extremamente positivo. Detalhe, o São Paulo continua, mesmo com a saída do Natan, precisando de pelo menos uma grande venda, ou duas até. O Beraldo parece ser aquele com maior capacidade de gerar dinheiro nessa janela de transferências. O Leicester, da segunda divisão do futebol inglês, já assinou com a intenção de contratá-lo. Prometo ficar de olho nessa história para trazer novidades, beleza? Bora falar agora sobre Tadeu, o goleiro do Goiás. Está mesmo de saída? Nessa quarta-feira, houve quem garantisse que ele tem um acerto com o Fortaleza. Conversei na noite de quarta mesmo com o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, e o dirigente assegurou que não há nenhum acordo nesse sentido. Confesso que achei esquisito porque o João Ricardo fez grande temporada pelo Fortaleza. Não sei até que ponto isso poderia vingar, mas depois da vitória por 1-0 do Goiás contra o América, na despedida do time que caiu para a Série B, o Tadeu não cravou sua permanência para o próximo ano. Ele disse o seguinte: meu foco era na partida de hoje. Tenho um contrato com o Goiás e agora é esperar para ver o que a nova diretoria vai ter de planejamento para o clube. O Goiás vai passar por uma série de alterações. O Edmo Pinheiro segue como presidente do conselho, mas vai haver a contratação de um CEO, a escolha de 4 diretores. Então, de fato, vai ser um Goiás diferente, mais profissional a partir da próxima temporada. O Tadeu, super identificado com o Goiás, desde 2019 no clube recusou várias propostas de clubes importantes com a ideia de encerrar a carreira no Goiás e futuramente trabalhar pelo clube. Não sei o que poderia ter feito ele mudar de ideia. Antes de gravar esse vídeo, eu também conversei com o Edmo Pinheiro, que disse que não dá para cravar nada a respeito do futuro do Tadeu por agora, atleta que esteve nos 64 jogos do time em 2023. Bora falar agora sobre Renato Augusto, que está mesmo de saída do Corinthians. Vários bastidores importantes para contar sobre esse tema. O primeiro deles, Renato Augusto tem um custo mensal de 1,2 milhão de reais por mês. Só conseguiu terminar 7 partidas na atual temporada. Disputou basicamente 45 jogos. Importante lembrar que foi, por opção da comissão técnica, dispensado desse último jogo. Ele nem viajou para Curitiba. Houve quem dissesse, inclusive, que o Renato Augusto já sabe da rescisão do contrato e saiu de todos os grupos de WhatsApp. Eu conversei com ele antes de gravar esse vídeo, ele disse que nunca faria isso, que a relação com os atletas é espetacular, ainda que não fique para o ano que vem. Renato Augusto não sairia de forma abrupta, tem uma série de amigos, tem muitos bons amigos dentro do Corinthians. Mas a percepção de quase todo mundo é que a nova diretoria não conta com os serviços do Renato, a ponto de nem ter procurado para discutir qualquer possibilidade de renovação do contrato. A avaliação interna é de que o custo dele é alto. Mas, Nicola, será que não dá para pensar numa proposta de redução salarial e pagamento relacionado a bônus por performance? Então, quanto mais jogos, mais vezes ele estará em campo. É o que eu faria na condição de dirigente do Corinthians, mas não é o que parece que vai acontecer. Comissão técnica e nova diretoria entendem que é hora de buscar um outro meia para essa posição e o Renato Augusto ficará à disposição do mercado. Propostas já existem, o Fluminense é um dos interessados, imagino que outros clubes aparecerão nos próximos dias. Está se encerrando um ciclo bastante vencedor de um cara que joga muita bola. Você abriria a mão do Renato Augusto? Use espaço para comentário e opine. Só para arrematar sobre o Corinthians, há enorme otimismo por parte dos dirigentes alvinegros em relação à contratação de Rodrigo Caetano. O Campeonato Brasileiro terminou para o Galo nessa quarta-feira, o time perdeu por 4-1 para o Bahia, ainda assim conseguiu a 3ª colocação no Campeonato Nacional e está garantido na Libertadores do ano que vem. O Corinthians
vai se reunir ainda nessa quinta-feira com o Rodrigo para tentar convencê-lo a trocar o Galo pelo Corinthians. Há otimismo entre dirigentes alvinegros, muita gente imaginando que está tudo certo. Thiago Salazar, que é repórter da Gazeta, chegou a dizer que está apalavrado. Conversei com o Rodrigo Caetano na própria quarta-feira, ele disse que nunca daria a palavra a um clube enquanto estivesse trabalhando com outro, especialmente na reta final de Campeonato Brasileiro. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Essa novela deve ser resolvida entre hoje, quinta-feira, e no máximo sexta. Bora falar agora sobre o Santos e as cenas de guerra depois do rebaixamento. O time caiu com derrota por 2-1 para o Fortaleza, primeiro rebaixamento da história do Santos em 111 anos de existência. Andrés Rueda tem muito a ver com isso. Presidente eleito em 2021 cavou o rebaixamento. Foi assim no Paulista de 21, 22 e 23, foi assim no Brasileiro de 21, 22 e 23. Inclusive, a campanha de 23 ela tem todos os recordes negativos do Santos no Brasileiro por pontos corridos. O time conseguiu a pior pontuação, seu pior desempenho com pontuação dentro de casa, recorde de gols sofridos, menos vitórias, mais derrotas, entre outras coisas. Isso sem falar naquele 7-1, no fato de ter contratado Paulo Turra, Paulo Roberto Falcão, uma série de treinadores. O Santos chegou a pagar a 7 técnicos de forma simultânea. Técnicos que passaram pelo clube, saíram sem receber e foram à justiça para ter direito àquilo que estava combinado. Detalhe importante, folha salarial do Santos de 12 milhões de reais, uma das 10 maiores do futebol brasileiro. Só para arrematar, o Santos vai precisar de reformulação gigante para o próximo ano. Isso porque só disputa o Campeonato Paulista e a Série B. Não há Copa do Brasil, o Santos não conseguiu classificação, não há competição sul-americana. Se os cofres do Peixe já sofriam com a falta de receita, imagina com apenas 2 competições para disputar. E, em meio a tudo isso, a gente ainda assistiu a cenas de guerra. O jogo contra o Fortaleza foi interrompido antes do apito final, tudo por causa da invasão de um torcedor e de bombas atiradas para dentro do gramado. Fora da Vila Belmiro, um caos. Carros incendiados, um ônibus também foi incendiado. Bombas de gás lacrimogênio, polícia se enfrentando em confronto contra torcedores. Andrés Rueda vai deixar a presidência do Santos da pior maneira possível. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, para comentar sobre Caio Alexandre e Abel Ferreira. Posso contar para vocês que as tratativas para a contratação de Caio Alexandre estão em estágio avançado. Já havia dito alguns dias atrás que entre Palmeiras e Caio Alexandre está tudo certo. O Palmeiras vê no Caio alguém que pode fazer uma função muito parecida à do Zé Rafael, jogador de 24 anos de idade, temporada espetacular com a camisa do Lion. Faltava acordo entre os clubes e o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, vinha batendo na tecla de que só o negociaria por 10 milhões de dólares. Consegui apurar com uma pessoa do Palmeiras que esse número não existe. Na oportunidade, o Marcelo Paz usou desse expediente, de fala num valor alto, para tentar frear e blindar o seu vestiário. Era um momento importante para o Fortaleza e ele tinha a intenção de mostrar para o torcedor que ninguém sairia naquele momento. As tratativas entre Palmeiras e Fortaleza acontecem com cifras bem inferiores aos 10 milhões de dólares. Vale a lembrança de que o Fortaleza está comprando o jogador de um clube da Major League Soccer por 2 milhões e meio de dólares. Negócio que equivale a 50%. É grande a chance de o Caio Alexandre se tornar o segundo reforço palmeirense para o ano de 2024. O primeiro, vocês já sabem, Aníbal Moreno, volante que pertencia ao Racing, comprado por 7 milhões de dólares fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus. Mas a grande pergunta do torcedor palmeirense diz respeito a Abel Ferreira. Ele fica ou vai embora? O Abel não quis tratar sobre o tema. Ou melhor, não quis dar um parecer definitivo sobre o seu futuro. Disse que pode ficar, disse que pode ir para o Al-Sadd, mas disse também que pode voltar para casa. E ele bateu na tecla de que ter de voltar ao trabalho no dia 5 ou 8 de janeiro, com partida para disputar a partir de 17 de janeiro, é algo que pega demais, pesa muito, porque ele sabe que se as vitórias não aparecerem, todo o trabalho vai ser colocado em dúvida. Ninguém no Palmeiras é capaz de cravar se ele fica ou não. Importante dizer que a Leila Pereira agendou para sexta-feira uma reunião com representantes do Abel, possível que o técnico português também participe, para que o martelo seja batido. Ele fica ou vai embora? O Palmeiras tem pressa em saber sobre isso, até porque todo o planejamento passa pelo português ou não. E você, o que pensa sobre o futuro do Abel? Use espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos, abraço, tchau!